Meus amigos, assim, com todo respeito aos deuses do futebol, ou seja lá quais forem as pessoas que escrevem esses roteiros que a gente tanto se apaixona, mas às vezes essa galera erra. E eles erraram dessa vez. Sinto informar. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, convidando você gentilmente aí a dar o like, dar o dislike, comentar o conteúdo, se inscrever no canal ou absolutamente não fazer nada, mas assistir o conteúdo até o fim. Seguinte, o Brasil foi prata no futebol feminino pela terceira vez, 2004, 2008 e 2024. 16 anos separavam o Brasil de uma final olímpica. É muito tempo, né? Você teve aí uma geração inteira que não teve esse gosto. Uma geração inteira de torcedoras e torcedores que também não sabiam nem o que era chegar numa final olímpica. E o Brasil chegou. O Brasil não era favorito a medalha, nem bronze, nem prata, nem ouro. E termina Paris 2024 com um resultado muito melhor do que o projetado. Muito melhor do que o projetado. Um Brasil que perdeu muito tempo num trabalho muito ruim, um Brasil que antes dos Jogos Olímpicos amargou resultados ruins, incluindo uma eliminação muito precoce, doída e sintomática na última Copa do Mundo, que deixou várias lições e estimulou, inclusive, algumas mudanças. As mudanças vieram, o Arthur Elias não está no cargo nem há um ano, mas o trabalho claramente entregou um time, uma maneira de jogar e uma esperança. Essa maneira de jogar, este time melhor treinado, novas jogadoras e jogadoras mais experientes, esse conjunto deu ao Brasil um time que conseguiu competir em Paris e que fez um mata-mata muito forte. Já tinha gravado vídeo sobre isso aqui. O mata-mata do Brasil, para mim, por exemplo, foi melhor que o mata-mata dos Estados Unidos, que acabaram ficando com ouro. O mata-mata do Brasil foi melhor que o da Espanha, que é a atual campeã do mundo. Tanto que o Brasil eliminou a Espanha num jogo fantástico. A maior atuação, para mim, dessas Olimpíadas de uma equipe de futebol foi do Brasil contra a Espanha. E já tinha eliminado a França, que é um time muito forte. Então chegou na final em igualdade de condições para lutar pelo ouro. Era favorito? Talvez o conjunto dos Estados Unidos fosse um time melhor. Também é um trabalho novo, também é um trabalho com um monte de menina e de mulher que está na sua primeira Olimpíada, é preciso lembrar. O Brasil tinha 14 jogadoras que nunca tinham disputado os Jogos Olímpicos. Mas o Brasil estava lá para competir e a gente sabia que dava para ganhar. Mas não ganhou e acabou ficando com a prata. Uma prata que, repito, não era projetada, o Brasil não era favorito, mas mesmo assim dói e fica um gosto muito amargo. Fica amargo porque a gente sabia que era possível depois do que foi feito no mata-mata e muito pela Marta, né? Por ser a última Olimpíada, por ser uma despedida, a melhor jogadora do mundo, a mulher que foi 6 vezes eleita a melhor jogadora, a maior artilheira da história das Copas do Mundo, somando homens e mulheres, ela não tem uma medalha de ouro olímpica, ela não tem uma Copa do Mundo. Ela fica agora com um vice-campeonato de Mundial e 3 vices de Olimpíadas. Assim, é bater muito na trave, né? Porque a gente olha e poderia estar falando de uma tricampeã olímpica e de uma campeã mundial. Mas não, a gente fala da melhor da sua modalidade, que não ganhou os principais títulos, para você ver o gigantismo da Marta. E sobre o assunto Marta, eu queria falar daqui a pouco. Mas fica essa coisa dúbia de sentimento. Você olhar para a seleção e falar, putz, dava para ganhar, mas a prata é um resultado excelente do ponto de vista frio de pensamento. Só que não tem como ser frio num jogo em que o Brasil teve chances muito claras no primeiro tempo, que jogou melhor no primeiro tempo, que teve um pênalti não marcado e que para mim foi muito claro, e que beleza, no campo acho que era difícil marcar o pênalti, mas o VAR tinha a obrigação de chamar para rever, porque o trance a pé foi claríssimo na jogadora do Brasil. Um gol anulado, bem anulado, porque tinha impedimento, um gol perdido, assim, cara a cara com a Ludmilla, que, putz, podia mudar a história do jogo, e várias outras situações, né? Já nos acréscimos,
uma cabeçada que fez a goleira dos Estados Unidos fazer uma defesa maravilhosa. Então, assim, o Brasil poderia ter ganho. E aí, por todos esses elementos, fica esse, putz, cara, esse roteiro tá errado, né? O roteiro tá errado, porque, assim, a grande história ali era essa medalha inédita, era a Marta se despedindo com a medalha de ouro, os Estados Unidos, que agora são pentacampeões olímpicos e eram tetra, óbvio, uma medalha faz diferença para todo mundo, mas do ponto de vista histórico, do ponto de vista do roteiro cinematográfico, o melhor documentário, o melhor livro ali, a melhor biografia era a medalha de ouro para o Brasil. E é por isso que você fica, pô, cara, essa era a história que deveria ser contada e que não foi contada. E talvez lá na frente, assim, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ou agora em 2027, tem Copa do Mundo no Brasil. E o Brasil tem um futuro com esperança, porque tem uma espinha dorsal, tem um trabalho de um técnico multicampeão por clube, que conhece muito da modalidade, tem talentos vindo aí, né? E que, de repente, o Brasil pode ser campeão mundial em casa. E aí a gente vai olhar para trás e falar, tudo foi para este momento, né? Tudo que foi sofrido, os roteiros que a gente entende que foram mal escritos, parecem que podem nos preparar para uma glória no futuro. E, de novo, pode ser em 2027, pode ser que seja em 2028, nos próximos Jogos Olímpicos, pode ser que seja daqui a mais tempo. E aí a gente vai olhar para trás e falar, tudo fez sentido, talvez. Pode ser que isso aconteça. Porque tudo é legado, né? Tudo é uma construção. A gente está falando, de novo, dos Estados Unidos, que tem muito mais tempo de cultura esportiva, de cultura do futebol feminino do que o Brasil. No pódio, como terceiro lugar, tinha a Alemanha, também com uma cultura de futebol feminino muito à frente. Em algum momento, você já teve a Noruega muito forte, a Suécia muito forte, agora você tem o Japão muito forte, você tem uma Colômbia muito boa. Num geral, Estados Unidos e Alemanha representam as duas grandes forças ali, não tem muito ponto de correr, mas o Brasil, e acho que a era Marta, transformou o Brasil nessa terceira força do futebol feminino mundial. E, de novo, de lá para cá, se a gente olhar o 2008, que tinha sido a última final olímpica, para o 2024, nesse intervalo de 24 anos, o Brasil ganhou Libertadores, o Brasil feminina, o Brasil criou um campeonato brasileiro altamente estruturado hoje e com a obrigatoriedade das equipes terem de Série A times femininos, o Campeonato Paulista, que sobra em relação aos outros, mas acabou puxando outros campeonatos, né? O Brasil ganhou, a Marta ganhou 3 edições de Copa América, ganhou o Pan-Americano. Então, assim, a seleção brasileira, a era Marta, ela transformou o Brasil numa outra coisa, né? Num time muito mais forte. Quando a gente fala de legado, e ela já tinha um legado, um legado em vida, né? Porque o legado da Marta, ele estava em curso com ela ainda jogando na seleção. A Marta inspirou todas essas meninas que foram companheiras dela em Paris. E ela inspira outras que vão vir aí, né? A geração que está vindo e que pode se juntar a essa ou ir substituindo essa, é uma geração que existe muito por causa da Marta. Então, assim, o legado já está aí. Você tem um futebol feminino brasileiro que está caminhando para ser melhor. E a seleção, em algum momento, esteve descolada disso, com resultados muito ruins, é verdade, mas estruturalmente o Brasil foi produzindo um futebol feminino mais competitivo, um futebol feminino melhor e que vai gerando frutos, né? Espalhando meninas e mulheres ao redor do mundo, nas principais ligas do mundo, né? Você vê a Liga dos Campeões hoje feminina, tem brasileiras, o futebol dos Estados Unidos, né? Que é um futebol muito forte também, com várias brasileiras. Então, assim, existe um legado evidente aí. Mas é uma pena, assim, no roteiro você vê a derrota do jeito que foi, né? O Brasil tendo várias chances, o Brasil jogando, competindo, em algum momento sendo até melhor, e você tinha grandes histórias ali para serem contadas e não foi, né? Por isso que eu brinco que os deuses do futebol erraram esse roteiro, como acho que erraram outros ao longo da história do futebol, né? Por exemplo, na final de 2006 lá, eu acho que o roteiro mais legal era o Zidane se despedir do futebol campeão do mundo, e quis o destino que ele se despedisse expulso, dando uma cabeçada, e a França perdendo o título para a Itália, que era, para mim, uma seleção menos temperada do que a França, digamos assim, né? E você tem outras histórias aí que são cruéis. E o futebol não tem esse compromisso com a justiça, o futebol não tem compromisso com ser legal, né? Ou de escrever a história mais fofa.
ele tem um compromisso com a emoção, com essa coisa imponderável e tal. Então, assim, é triste, mas eu entendo que institucionalmente o Brasil sai muito mais forte de Paris e vai brigar por coisas grandes na Copa do Mundo, que será no Brasil em 2027. Então, assim, o Brasil pode lutar por título em 2027, coisa que ficou muito distante em 2019, em 2023, na Copa do Mundo ali. Mas em 2027 há um norte, há um futuro, há algo para você dizer, pô, dá. Antes a gente, num período recente, a gente olhava e, pô, não dá. Mas em 2027 dá. Tem outras competições ainda por vir aí, o Arthur Elias tem um ciclo inteiro aí pela frente até lá. Sobre a Marta, acho um assunto curioso, acho até esquisita a maneira como algumas pessoas têm tratado a despedida da Marta, né, que jogou as Olimpíadas de 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024. Né? A gente está falando de uma mulher que é eleita a maior jogadora do seu esporte, 6 vezes melhor do mundo, 3 vezes medalhista de prata em Olimpíadas, uma vez vice-campeã do mundo, campeã da Copa América, campeã pan-americana, campeã de Libertadores, campeã na Europa de basicamente tudo que disputou. E você vê gente questionando a Marta, assim, dizendo que ela é pipoqueira, de que o Brasil não precisava dela, e aí começam a fazer comparações que não fazem sentido nenhum, e que os atletas não têm culpa das comparações. No Rio 2016, houve um movimento ali durante a Copa, durante o torneio, as Olimpíadas, de querer comparar a Marta com o Neymar, e aí o Neymar terminou ganhando os Jogos Olímpicos, aí agora as pessoas resgatam isso, falando, mas o Neymar trouxe o ouro, e a Marta não, como se eles concorressem entre si, e não concorrem, eles simplesmente exaltam ainda mais a força do futebol brasileiro enquanto produtor de talento. Né? O Neymar tem uma enorme admiração pela Marta, a Marta tem uma enorme admiração pelo Neymar, e cria-se uma concorrência, uma rivalidade baseada em nada. Né? E assim, a tentativa de desmerecer a mulher que pegou o futebol feminino, que engatinhava no Brasil e transformou numa outra coisa, criando novas perspectivas, novos investimentos. A Marta criou um futuro para o futebol brasileiro. E óbvio que antes dela você tem pessoas também importantes, né, que também ajudaram a construir esta caminhada do futebol feminino, que tem na Marta, até hoje, o principal capítulo. Pode ser que outros grandes capítulos, e até mais bonitos e mais vencedores, sei lá, sejam escritos lá na frente. Mas na história do livro do futebol feminino brasileiro, a Marta é o capítulo mais rico, mais especial, quer você goste ou não. E assim, a sua raiva a ela, a sua crítica a ela, a sua rejeição a ela, não vai mudar o personagem histórico que é a Marta no futebol feminino, tanto no Brasil quanto no planeta inteiro. Ela criou uma geração de admiradoras, e essas admiradoras viraram jogadoras, e essas jogadoras viraram vencedoras, e essas vencedoras foram bater na seleção criando um time que hoje dá perspectiva para o Brasil, por exemplo, ser campeão do mundo em 2027 e tal. Então, assim, é um movimento muito mesquinho, assim, pequeno, que para mim não faz sentido nenhum, até porque a Marta, e aí você pode, talvez, misturando assuntos e poluindo o seu olhar, não gostar da Marta, mas ela sempre foi um atleta que se posicionou e que precisava se posicionar, porque, cara, não dá para a gente tratar as modalidades diferentes de maneira igual, pela história das modalidades, pelo investimento nas modalidades, pelo posicionamento nas modalidades. O futebol feminino ele recebe um ódio, uma rejeição gratuitas, assim, que, por exemplo, o vôlei feminino não recebe, ou que o basquete feminino não recebe, ou que outras modalidades femininas não recebem. E aí fica evidente que você vê que não se trata só do jogo pelo jogo. Tem outros recados e debates nas entrelinhas aí. E aí as pessoas talvez olhem para a Marta e se incomodem, porque a Marta reflete em algumas dessas pessoas um sentimento muito baixo, um sentimento muito pequeno, sabe, assim. E aí essas pessoas, não tendo ferramentas, vão
pro confronto vazio, assim, de não pode lacrar, é mimimi, e não ganhou nada, e é azarada, e é não sei o quê. Porque, assim, a Marta, no papel dela de embaixadora quase de um jogo, ela se colocou porque no futebol feminino em específico, aquela luta era necessária. Em outras lutas no futebol masculino, talvez não fosse. E, de novo, eu já falei aqui no canal, eu não cobro que os atletas se posicionem toda hora, eu acho muito bonito quando eles se posicionam, mas o nosso histórico de país é diferente dos Estados Unidos e de outros, que você tem atletas indo para o front muito mais comumente do que aqui. Mas, por exemplo, a gente teve o Vinícius indo bater de frente com a história do racismo na Espanha, e ao invés de ter gente ao seu lado numa causa que deveria ser de todos, ele conseguiu criar resistência, porque ele foi para o pau e foi para o confronto em algo que, primeiro, ele era a vítima, e ele botou um dedo na ferida que, cara, no final, de maneira diferente ou não, atinge a todos nós. E o cara conseguiu ser rejeitado por uma parte das pessoas porque simplesmente ele foi brigar por algo que é óbvio, né? Óbvio. E aí, quando a coisa é próxima a gente, talvez a gente vire as costas e finja que não está fazendo igual. Mas lá nos Estados Unidos, quando há 4, 5 anos atrás o LeBron James entrou num embate com uma apresentadora da Fox News, salvo engano, que disse para ele calar a boca e continuar driblando. Tipo assim, cara, não abre a boca não, só joga. Aqui muita gente ficou revoltada, mas que absurdo, e não, como é que pode, e não sei o quê, porque como calar um atleta do tamanho do LeBron, que vai não sei o quê. Aí aqui no Brasil, quando a gente tem atletas que não se calam, a gente indiretamente, assim, e sem perceber, tá dizendo para eles se calarem também, fazendo igual lá. É muito louco, velho, é muito louco. E aí a gente consegue, ou alguns conseguem, tentar desmerecer a maior atleta do seu esporte. E, de novo, assim, a gente teve em 2022 a morte do Pelé, e muita gente lembrou o quanto o Pelé foi injustiçado no seu próprio país, ou menos valorizado no seu próprio país, pouco admirado no seu próprio país como deveria, diminuído até às vezes, de maneira tosca. E aí eu não entendo como é que fazem isso com o Pelé, como pode, o brasileiro adora desfazer de quem faz sucesso e não respeita os seus próprios ídolos, o que é verdade, e está fazendo isso de novo. Está fazendo isso, você está vendo isso acontecer ao vivo e em cores com a Marta, é uma loucura. De qualquer forma, essa prata ela é um resultado fantástico, que dói, mas não deixa de ser fantástico, e de novo é um roteiro errado, escrito pelos deuses do futebol, que de vez em quando erram sim, e erraram dessa vez.